Olá, o meu nome é Ana Paula Ribeiro, sou terapeuta transpessoal e facilitadora de constelações familiares. Estou aqui para vos apresentar a palestra A Visão Sistémica da Relação entre o Dar e o Receber. Na vida, como na natureza, existe esta lei, que é a lei do dar e receber, que é a lei do equilíbrio de troca, que mostra que todos nós necessitamos de receber dos outros, mas também todos nós necessitamos de dar. Todo ser humano é dotado da capacidade de troca. Isto é muito importante, porque há pessoas que pensam que só conseguem dar, que não conseguem receber, assim como o contrário, pessoas que só conseguem receber e que não conseguem dar. Importante frisar, todo ser humano é dotado da capacidade de troca e pode oferecer ao outro os seus dons, as suas capacidades, as suas habilidades e tem o direito de receber deles, direta ou indiretamente, o que for importante para atender às suas necessidades. Por exemplo, quando é em relação aos pais, tem o direito de receber todas as circunstâncias necessárias para suprir as necessidades de sobrevivência, fisiológicas, segurança, crescimento e desenvolvimento. Quando é, por exemplo, em relação aos irmãos, aos amigos, aos companheiros ou mesmo à profissão, tem o direito de receber tudo o que é necessário para as suas necessidades de evolução, de maturidade, necessidades sociais, autoestima, autorrealização. Então, perceber que todos nós temos uma espécie de antena sistémica, que é sensível ao dar e receber. E é através desta antena que nós percebemos se estamos a dever ou temos crédito com alguém. Já pensaram nisto? Ok, então, para pensarem e refletirem melhor, vou-vos deixar aqui algumas perguntas. Então, bora lá. Qual é o teu padrão nas dinâmicas de troca na tua vida? Qual é o padrão nas dinâmicas de troca no teu sistema familiar? Como está o equilíbrio entre o dar e o receber nos teus vários relacionamentos? Será que as tuas relações de troca são equilibradas? Ou tens a sensação de que recebes mais do que podes retribuir? Ou que dás mais do que recebes? Qual é a dinâmica mais fácil para ti? Dar ou receber? E nas relações, costumas sentir-te injustiçado, inferiorizado, superior, culpado, em débito, em crédito? Estas e várias outras perguntas que vocês se podem fazer de modo a irem refletir sobre a vossa dinâmica de troca. Então agora vou-vos apresentar aqui algumas dinâmicas de troca que são as mais comuns. Por exemplo, a dinâmica de dar e receber numa relação pais-filhos. Esta é uma relação com hierarquia. Logo, a lei do dar e receber aqui é especial. Aqui dar significa gerar, fazer nascer. Os pais dão a vida e os filhos tomam-na. E os filhos precisam que os pais cuidem deles ou providenciem quem cuide durante uma parte da sua vida. E depois é suposto irem viver a vida deles, construindo a sua própria família. Os filhos precisam de entender uma coisa que é muito, muito importante e que é normalmente a base do entendimento entre pais e filhos. Que é, os filhos precisam de entender que as únicas duas formas de retribuírem a vida que os pais lhe deram é
repassando o amor às próximas gerações, ou seja, os descendentes, ou investindo esse amor em projetos seus, onde vão aplicar os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, devolvendo assim à humanidade o amor que receberam dos pais. Importante. A dinâmica central da lei do dar e receber é a aceitação da vida aqui. Entre a relação pais-filhos. A dinâmica central da lei do dar e receber é a aceitação da vida. Tal como a recebemos dos nossos pais e com tudo o que ela conteve. É necessário honrar o pai e a mãe. Mas honrar pai e mãe não significa estar de acordo com eles, nem de acordo com os seus atos, mas sim recebermos agradecidos e apreciarmos tudo quanto nos puderam dar. Pensem assim. Nós recebemos da nossa família de origem muita coisa. Nós recebemos amor, reconhecimentos, valores, princípios, valorização e recebemos todas as condições necessárias para nos mantermos na vida. Se por acaso sentimos que o que recebemos dos nossos pais foi o suficiente, então vamos achar que a vida nos dá o suficiente. Se acharmos que o que recebemos dos nossos pais houve muita coisa que faltou, então vai ser isso que vamos receber da vida. Se tivermos muita dificuldade em receber dos nossos pais, nós vamos ter dificuldade em receber da vida. Deixo-vos estas reflexões. Muitas vezes também os filhos têm uma atitude de exigência para com os pais. Estão sempre a exigir mais e mais e mais. Muitas vezes exigem coisas que os pais não têm para dar ou não têm como dar. Atenção, a exigência fecha o coração dos pais. Agora queria-vos convidar para uma pequena meditação, que vocês possam fechar os vossos olhos, se assim o sentirem, que possam respirar fundo 3 vezes. Que se possam visualizar em frente aos vossos pais. E que aí lhes possam dizer: tomo a vida tal qual ela me foi dada. Olho para tudo o que aconteceu na minha vida com amor e gratidão. Aceito-te a ti, mãe, e a ti, pai, com todas as vossas forças e todas as vossas limitações. Sei que a vida que tive, a vida que me proporcionaram, foi a ideal para o meu crescimento. Gratidão. Eu digo sim. E com uma respiração podem ir abrindo os olhos e, se quiserem, escrevam o que sentiram, o que veio. E podem também escrever esta pergunta: reconheces que as pessoas que mais te deram foram os teus pais? Será que tu reconheces isso? Ou estás sempre ressentido com aquilo que não puderam dar, nem conseguiram dar-te?
atenção. É desta primeira aceitação, deste primeiro dar, o dar dos nossos pais, que nasce a dinâmica entre o dar e o receber, que nós levamos para as outras relações da nossa vida. Muito importante. Então, mais uma dinâmica. A relação entre irmãos. Aqui, a relação é uma relação entre iguais. Estão ao mesmo nível, apesar de terem uns serem mais velhos do que outros, mas estão no mesmo patamar. Esta relação entre irmãos é muitas vezes condicionada pela relação que os pais têm com os filhos. Imaginem, às vezes há irmãos que têm muitos ciúmes da mãe ou do pai porque sentem que o pai ou a mãe dão mais atenção ao outro irmão. E então isto vai condicionar a relação que os irmãos vão ter um com o outro. Também acontece muitas vezes que os pais fazem comparações depreciativas de um filho em relação ao outro. Aqui, novamente, isto vai condicionar a relação entre os filhos, entre os irmãos. Imaginem que os pais, por exemplo, fomentam uma relação de competição entre os filhos. Claro que isto vai ter um peso na relação dos irmãos. Se algum dos irmãos se sente superior ou inferior ao outro, novamente, esta relação de irmãos vai ser condicionada por isto. E a relação entre irmãos também pode ser condicionada por aquilo que é a história do sistema familiar, ou seja, como são vividas as relações fraternais dentro desta família. Isto também pode condicionar a relação entre irmãos. Então podes pensar, dentro da tua família, tu percebes o teu limite na relação de troca com os teus pais? E percebes o teu limite na relação de troca com os teus irmãos? E sentes que respeitas tanto os teus pais como os teus irmãos? Vamos passar aqui para outra dinâmica. A dinâmica numa relação de amizade. Dar e receber numa relação de amizade. Como é que funciona o equilíbrio nesta relação que também é uma relação de iguais? Quando nós recebemos algo de alguém, nós sentimos a necessidade de ter de dar algo a essa pessoa. Então, aqui nesta relação, uma relação saudável de troca, seria normalmente aquele que recebeu dá um pouco mais ao outro e esse outro vai sentir a necessidade de retribuir também um pouco mais. Logo, esta relação de troca entre o dar e o receber vai crescendo continuamente. E é assim uma forma com uma base sustentável para uma longa, fértil e enriquecedora troca, onde todos os elementos ganham. Passamos agora à dinâmica entre o dar e o receber nas relações amorosas. Novamente, é uma relação entre iguais. Aqui, dar significa oferecer como presente ou retribuição. Para se estar numa relação amorosa saudável, é muito importante que cada pessoa conheça a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade e as suas necessidades, mas também que conheça a fragilidade, as vulnerabilidades e as necessidades do outro, respeitando-se a si e ao outro. Poder receber da outra pessoa aquilo que se necessita é muito bom. Se conseguir isso sem um sentimento de inferioridade, nem de submissão. E isto muitas vezes acontece
numa relação amorosa, de companheiros. É importante, para receber da outra pessoa aquilo de que se necessita, é importante saber e sentir que mesmo que eu tenha necessidades, eu sou igualmente forte. Eu sou a protagonista da minha vida, a protagonista da minha própria história. Para poder receber da outra pessoa aquilo que se necessita, é importante posicionar-se na relação, cuidando de si, cuidando do outro, sem que isso seja sinónimo de superioridade, de distância ou de um poder que humilha o outro. Então, quando ambas as pessoas compartilham mutuamente, dando e recebendo aquilo que cada um é capaz, aqui existe uma relação que promove o amadurecimento, a liberdade e o bem-estar. Para uma relação de casal saudável, é necessário haver então um intercâmbio de troca sustentável e equilibrado. Porque ambos assumem a responsabilidade pelo dar e ao mesmo tempo abrem espaço para permitir-se receber o que o outro tem para oferecer. E aqui é muito importante, porque nas relações amorosas, muitas vezes, nós exigimos ao outro algo que o outro não tem para dar, ou que nem é da função dele dar-nos isso. Então, perceber que as nossas necessidades básicas devem ter sido supridas pelos nossos pais, e se sentimos que não foram, agora que somos adultos, somos nós que devemos de suprir estas necessidades. Para que não tenhamos de pedir isso ao nosso parceiro, ficando dependentes dele. E para que não tenhamos de pedir isto ao nosso parceiro e ele não tenha isto para dar, e a gente não fique chateados por causa disso. Então, perceber que é necessário permitir-se receber apenas o que o outro tem para oferecer. E isto acontece, e se só um dos lados dá e o outro apenas recebe? Aquele que só dá, muitas vezes sente-se maior e sente-se também injustiçado. E aquele que só recebe, sente-se muitas vezes incapaz e pequeno, como que infantilizado, tornando-se dependente. Vai perdendo o interesse e acabando por ir procurar novas distrações e novos vícios para preencher o vazio que se sente, ou então vai acabar por adoecer pela impossibilidade de retribuir o muito que recebeu do companheiro ou da companheira, sentindo uma grande sensação de débito, não encontrando espaço para oferecer algo em troca. Neste tipo de situações, o resultado são conflitos no relacionamento, com certeza. E isto vê-se muito nas relações amorosas. Um está sempre a dar e o outro está sempre a receber. O que está sempre a dar nem sempre abre espaço para o outro dar. E o que está sempre a receber nem sempre consegue abrir um espaço para dar. É muito importante que haja esta troca. Porque senão este tipo de sentimentos que eu acabei de falar, eles vão existir, eles vão vir à tona. E perceber também que, por exemplo, quem recebe de mais e dá de menos pode reagir de 3 formas, normalmente. A primeira, pode ser muito grato por tudo o que recebeu, e aí tudo bem. Ou recebe de mais e dá de menos, pode reagir de 3 formas. A primeira, ser grato por tudo o que recebeu. E aí não me parece que haja muitos problemas. Segunda,
pode tentar diminuir e atacar a pessoa que deu muito, para tentar inferiorizá-la, tal como se sentiu inferiorizado. Ou então, pode deixar a pessoa que deu demais, traindo-a ou abandonando a relação. Isto acontece. Prestem atenção. E para refletir também sobre isto, vou-vos deixar esta pergunta. Já reparaste se as tuas relações afetivas têm em consideração a tua capacidade de dar e de receber, sem te sentires devedor ou credor? Isto é muito importante. Passemos agora aqui para as relações de troca numa relação profissional. Aqui, esta lei entre o dar e o receber é mais sensível, porque existe um intercâmbio de troca na relação profissional entre iguais e também uma relação de hierarquia. Neste intercâmbio de troca, de uma forma geral, uma pessoa oferece o seu trabalho, o seu tempo, a sua dedicação, a sua criatividade e muitas capacidades e habilidades próprias. Em troca, recebe muitas coisas. Recebe remuneração pelo seu trabalho, recebe continuidade do seu posto de trabalho, reconhecimento, a certeza de que a sua família vai ter o que comer, o poder ir de férias, momentos agradáveis, entre outros. Importante de perceber esta relação de troca com o trabalho no geral e a relação de troca com o chefe ou com funcionários dentro do mesmo patamar. Dentro do mesmo patamar funciona como relações iguais, e aí são semelhantes às dinâmicas de amigo. Com o chefe, aqui a troca é um pouco diferente, porque o chefe manda e a posição do funcionário é obedecer e se tiver alguma sugestão para fazer. Mas há uma hierarquia a respeitar. Então podem-se questionar sobre, no vosso ambiente de trabalho, sentes que o que ofereces é proporcional ao que recebes? Ou aquilo que dás em troca aos teus colaboradores é equilibrado em relação ao que eles oferecem à empresa? Estás satisfeito com as trocas no teu ambiente de trabalho? Tanto na relação com a empresa, como na relação com os colegas, como na relação com os chefes? Vai apontando tudo e vai percebendo que, por exemplo, se tens um problema com o teu chefe, isso pode muito bem vir de um assunto que ainda não está resolvido com o teu pai ou com a tua mãe. Será? Podes ir ver o vídeo sobre a visão sistémica das relações profissionais e vais descobrir. Então, de uma forma geral, para aprender a viver a vida é necessário equilíbrio. Para aprender a ter uma boa relação, seja ela qual for, é necessário equilíbrio, mas é necessário perceber que esta lei do equilíbrio funciona de forma diferente em cada tipo de relação, exatamente como eu expliquei. Portanto, sem equilíbrio, qualquer relação tende a naufragar. É verdade. Então, espero que vos tenha ajudado e espero que as vossas relações sejam cada vez mais equilibradas. Beijinhos, bom ano para vocês. Tchau.